Hoje iniciamos um novo ciclo na história da profissão farmacêutica. A partir deste edifício e com a sua reconstrução, recomeçamos também a construir o nosso futuro. Durante mais de um século, foram muitas as histórias de sucessos, de insucessos, de luta, de resistência, de resiliência que os farmacêuticos encerraram dentro daquela que é a sua sede nacional. Uma sede que fez parte da nossa história no final do século XIX e durante todo o século XX. Acolheu muitas gerações de farmacêuticos. Aqui sonhámos sempre com o país, sonhámos sempre em ser melhores, sonhámos sempre em estar ao lado dos portugueses e das portuguesas. Eu fui bastonário desta casa em 95 a 2001 e andámos, precisávamos de uma ordem, portanto já não respondia às necessidades, precisávamos de uma ordem, novas instalações, etc. E eu dei sempre prioridade um pouco mais à política farmacêutica do que propriamente à sede da ordem. Mas andámos, na sequência, depois eu sei, o Dr. Aranda veio bastonário, adquiriu-se uma casa, depois mudou-se, depois veio outra bastonária, alterou toda esta problemática e, enfim, tivemos a decidir sair daqui. Depois, porque até eu consultando os farmacêuticos mais antigos, dizem, vocês o que é que veem de nós sairmos daqui e tal? Vocês, gente velha, farmacêuticos antigos, mas todos espírito aberto, aquilo já não tem, o acesso é complicado, vão-se embora dali. E lá, e comprámos, no tempo do Dr. Aranda, entretanto, houve confusão, vendeu-se aquele edifício, comprou-se outro noutro sítio que não era grande coisa e voltámos à base. Ao voltar à base, a nossa bastonária atual tomou posse, ainda aqui na nosta sede. E o que é que eu disse na primeira semana, ou depois dela ter sido eleita? Bastonária, isto já é a altura, mesmo temos uma nova sede. Tem sido um sofrimento. Quando nós há 6 anos decidimos fazer uma nova sede, 6 anos é mais que suficiente para ter uma nova sede de pé, não é? Só que nós estamos sujeitos à contratação pública, apesar do dinheiro ser todos farmacêuticos, para a ordem, não há dinheiro, não há um euro que venha do Orçamento Geral do Estado, nós estamos sujeitos à contratação pública para qualquer investimento a partir de X valor, que é o que diz a contratação pública. O processo da contratação pública, ainda por cima, para quem não vive essas praias, não é a nossa praia, é de uma complicação, de uma carga burocrática, um problema complicadíssimo, em que eu penso que existe para não funcionar, e é a nossa experiência, e estamos aqui a sofrer ao fim de 6 anos, ainda estamos no mesmo edifício, e agora é que vai começar a ser demolido, vamos ver quando é que vamos ter a nova sede. Tivemos alguns problemas, mas foi-se conseguindo ultrapassar toda a problemática do concurso público para empreitada, etc. Desde o arquiteto, e tivemos sorte, desde o arquiteto agora à empreitada, tem que, inclusive os engenheiros que nos têm acompanhado, tudo isto tem que estar sujeito a esta contratação pública. As expectativas são ótimas porque o arquiteto encontrou uma solução extraordinariamente ajustada às necessidades da ordem, aos objetivos da ordem, enquanto ordem profissional. Qual é a vantagem de voltarmos aqui à nossa casa de raiz? É que esta casa tem uma história, a profissão farmacêutica tem uma história.
não é de agora, desde que existe, desde que houve uma separação entre médicos e farmacêuticos, era a mesma profissão e cada um seguiu o medicamento e o outro o diagnóstico e o tratamento. A partir daí nós temos uma história extraordinária. No século XIX também começou-se a desenvolver aqui uma atividade importante em termos da farmácia e da profissão farmacêutica. Só no século XX começamos a industrializar a parte da preparação dos medicamentos. Antes era a farmácia, o berço foi na farmácia. Portanto, há aqui uma história muito importante do ponto de vista profissional, do ponto de vista político, do ponto de vista social, de contributos farmacêuticos para a melhoria de saúde das pessoas. E o voltarmos aqui, esta casa tem uma história, porque foi construída no fim do século XIX, era a Sociedade Farmacêutica Lusitana, depois passou a sindicatos farmacêuticos, no tempo chamado do corporativismo, depois sempre com o subtítulo de Sociedade Farmacêutica Lusitana, e depois no fim dos anos 70, princípios dos anos 70, passou a ordem, também continuamos a usar como subtítulo de Sociedade Farmacêutica Lusitana, e cá estamos. Portanto, para além, passámos a ter umas instalações em termos operacionais e funcionais atuais, modernas, viradas para o futuro. Temos aqui uma carga de história e cultural na perspectiva farmacêutica e da saúde, que eu penso que os farmacêuticos vão ter muito orgulho, vão continuar a ter orgulho nesta casa, e agora virado para os próximos 100 anos pelo menos. Os farmacêuticos são uma classe profissional cheia de história, e é a partir dessa história que, de uma forma muito, muito sólida, estão preparados para vencer todos os desafios do século XXI. Desde a fundação da Ordem dos Farmacêuticos em 1972, que é então Secção Regional de Lisboa, atualmente Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, acompanha a Direção Nacional na partilha do seu edifício sede. Desde essa altura, com o aumento da atividade, foram sendo feitas obras de adaptação. Em 1990, foi adquirido um edifício contíguo na Rua Bernardino Ribeiro, que irá fazer parte do futuro complexo da Ordem dos Farmacêuticos. Assim como no momento da fundação, também hoje a Secção Regional acompanha a Direção Nacional na persecução de um objetivo nacional, a criação da Casa dos Farmacêuticos. Queremos que seja a materialização não só da resiliência, mas também da dedicação dos farmacêuticos. Teremos seguramente uma geração de farmacêuticos fortes, unidos, dinâmicos, capazes de enfrentar todas as dificuldades e, acima de tudo, olhar para as oportunidades como um espaço de desenvolvimento. Renovamos o nosso compromisso de preservar as memórias dos nossos antepassados e criar as condições para o desenvolvimento da profissão em prol dos farmacêuticos e da sociedade que servimos. A nossa sede, na Rua da Sociedade Farmacêutica Lusitana, tem uma história de que fazem parte todas as nossas histórias, as histórias de muitos farmacêuticos e muitas farmacêuticas que durante o século XX, aqui e a partir daqui,
fizeram desenvolver a profissão e estiveram ao lado do país e dos portugueses. Hoje, com a sua reconstrução, começamos também a construir o nosso futuro. O futuro que nos aguarda no século XXI, o futuro de que fazemos parte, pelas pessoas e pelo país. Os requisitos do projeto estavam definidos, então foi um concurso público e estavam definidos no programa de concurso. E eu, efetivamente, quando fiz a proposta, tive em consideração todos os objetivos que estavam, portanto, que faziam parte do programa de concursos, tendo como um princípio estruturante a preservação possível, digamos assim, do edifício existente, porque é a memória da Ordem dos Farmacêuticos, assim como também se insere numa área histórica e que a prevalência nestas situações é efetivamente reabilitar o património edificado e naquilo que foi possível dentro de conjugar o programa que estava definido, que era um programa muito extenso, com a área disponível e com o edifício existente, foi a conjugação desses três fatores que estruturou o projeto. O principal objetivo era manter, digamos, a memória da Ordem dos Farmacêuticos, fazer a reabilitação desse edifício. A ligação depois foi feita com a conjugação dos materiais, da cobertura e do próprio edifício, vão ser, portanto, todos revestidos a zinco, digamos que é o grande elemento que faz a ligação, mas o novo edifício, apesar de manter a volumetria do edifício que já existe, tem uma expressão totalmente contemporânea, mas a ligação dos materiais, de alguma forma, faz esse reforço, assim como depois também a ligação dos dois com um pequeno passadiço a nível do piso 2, pese embora isto seja um edifício único, porque abaixo da cota de soleira temos 3 caves para estacionamento e ele aí está totalmente ligado. Uma das ideias também, a nível da parte da permanência, digamos, da memória do edifício original, foi o piso 1, ou o piso onde nós nos encontramos, onde tem a biblioteca, onde tem o salão nobre, onde nós estamos agora, foi mantê-lo. E o facto de construir 3 caves debaixo do piso, isso de alguma forma não é impossível, mas seria desproporcionalmente económico e economicamente viável manter esta estrutura e fazer 3 caves aqui por baixo. Portanto, isso levou-nos a ter que ter uma operação mais radical, de fazer a demolição integral do miolo do edifício, mas esta parte vai ser toda restituída. Nós, antes de iniciar o projeto de execução, o projeto de obra, promovemos aqui algumas sondagens e as sondagens levaram-nos aqui, enfim, a implementar um sistema estrutural, que são as paredes moldadas, que é um sistema que não é nada simples, precisamente para fazer a barreira da água em todo o perímetro do edifício. Significa que é uma parede que tem que ser montada, primeiro eles fazem 2 muros guias, e é uma parede com uma espessura de cerca de 40 cm, que é o mínimo para paredes moldadas, em que depois é feita a escavação e é feita por troço, a injeção do betão, digamos assim, na parede, do betão e das armaduras. É uma parede com uma espessura considerável, precisamente para garantir a impermeabilização total do lote. Entramos numa fase em que o projeto está perfeitamente estabilizado
muito adiantado, para não dizer acabado, em que começam a surgir algumas dificuldades com o licenciamento da obra. É nessa fase que nós entramos, é essa a primeira ajuda que nos pedem, é que tentemos ajudar o projetista na mediação com a própria Câmara para tentar ultrapassar as dificuldades de licenciamento. É essa a nossa primeira intervenção, que teve êxito, quase num tempo bastante recorde, e depois pediram-nos para que estendêssemos o nosso trabalho de Project Manager a toda a fase de concursamento da empreitada e numa fase mais adiantada, que é aquela que se vai iniciar agora, a fiscalização da própria construção. A Ordem enquanto dona da obra, a ABB enquanto empreiteira e a equipa projetista enquanto conjunto de pessoas que concebeu a Ordem. E tudo passa por nós, ou seja, nós somos o pivô, recebemos perguntas de um lado, questionamos os outros, editamos essas respostas, completamos-las, respondemos ao empreiteiro, no fundo, e com as entidades. Falta aqui um quarto, digamos, um quarto vértice deste não triângulo de um quadrado, que é as entidades oficiais, cuja relação é também feita através de nós. A manutenção da fachada, a manutenção do núcleo de entrada que se tiver que fazer, aquilo que vai ser a reconstrução de alguns elementos da construção, que é mesmo a reconstrução, uma réplica daquilo que cá estava, que é o caso do Salão Nobre, da biblioteca em parte, que há que guardar a memória, ela tem uma dimensão diferente, uma localização física diferente no interior do edifício, mas que mantém a memória daquilo que era a biblioteca original, basicamente. E no fundo foi encontrar um ponto comum de interesses entre a Ordem, os projetistas e a Câmara. Sem desprimor nenhum para a obra, não é uma obra grande, é uma obra pequena apesar de tudo, não é? Se nós nos abstrairmos das obras que se desenvolvem naquilo que são os bairros históricos, em que normalmente são obras efetivamente pequenas, para esta zona da cidade, esta obra é uma obra pequena. No entanto, é uma obra de extrema dificuldade, porque, sendo pequena, tem tudo o que é complexo. Ou seja, tem uma demolição que não é integral, há determinados elementos, nomeadamente as fachadas e este núcleo de entrada, que se vão ter que manter e, por isso, vamos ter que fazer uma obra à volta destes elementos. Vamos escavar 3 pisos em profundidade a nível desta cota onde estamos para criar o estacionamento, tendo que manter as paredes existentes no ar, que obriga a contê-las, segurá-las pelo exterior. A obra de escavação, para a dimensão que o lote tem, é uma obra difícil, porque os equipamentos de escavação são de grande dimensão e a obra, a sua implantação é pequena, e por isso é o que se chama uma obra atravancada, porque vai ser muito difícil os vários equipamentos conseguirem conciliar-se no interior da obra. Do ponto de vista da obra, não tendo nada de absolutamente extraordinário, é no seu conjunto uma obra complicada pelas dificuldades de uma área pequena, as tecnologias de construção são as mais evoluídas e as mais recentes, por isso vai ser uma obra complexa do ponto de vista técnico, não sendo ainda assim, digamos, previsível grandes surpresas que não estejam já consagradas naquilo que são os projetos da obra. Temos uma empreitada prevista durar cerca de 15 a 16 meses. 15 meses e meio, mais concretamente, mas algo... Pronto. Os primeiros meses da obra vão ser meses em que vai-se ver pouca obra, não é? A demolição, pelo facto das paredes se manterem, mas não só, também porque existem edifícios encostados ao nosso, é uma demolição, mas tem que ser uma demolição controlada, cuidada, para não causar nem estragos no que vai ficar, nem nos vizinhos. Depois vão ser montadas umas estruturas no exterior da obra que vão segurar estas paredes. E só depois dessa operação estar concluída, ou seja, a demolição com as paredes contidas por umas estruturas exteriores, então sim é que vamos iniciar aquilo que é chamada escavação e contenção periférica. Ainda que a tecnologia de execução das paredes enterradas não seja visível, porque não há a escavação só se faz no fim. Nós vamos fazer uma escavação em lâmina por painéis e vamos construir umas paredes enterradas rigorosamente. E só quando elas estiverem integralmente construídas é que vamos iniciar a escavação. E as paredes já lá estão. Temos
fizemos alguns trabalhos para conservação e restauro, com o levantamento dos pavimentos cerâmicos da biblioteca. Anterior a isso tivemos o levantamento e os registros das estantes das bibliotecas, isto é, os armários da biblioteca, e vamos continuar com este trabalho de conservação e restauro para futura reaplicação, neste caso dos cerâmicos do pavimento, que serão reaplicados na nova biblioteca. E depois haverá também um trabalho que estamos também a fazer neste momento, que é também o levantamento dos azulejos, dos painéis de azulejos e a respectiva escada de madeira, que será para conservar no local, mas que será tudo registado para memória futura também, e depois também para ficar como registro, caso seja necessário algum tipo de trabalho de restauro devido à obra e de recuperação. Portanto, no futuro, se for necessário fazer alguma coisa, temos todo o registro do que é que existe, do que era o original. Todas as peças que sejam necessárias, isto é, para as novas áreas e que sejam necessárias recuperar, vão poder ser recuperadas, mas no caso não poderem ser recuperadas, poderão ser feitas réplicas em gabinetes e ateliês próprios de conservação e restauro, para poder completar as novas instalações, com os novos revestimentos, com os novos acabamentos, replicando também o original. Caso não seja necessário, ou se caso não seja possível ainda conseguirmos ter peças suficientes para as novas áreas. Portanto, o que está previsto é demolições dos interiores todos do lote, não é, em si, do edifício do 58 como do 18, portanto, com demolição integral para futura escavação de 3 pisos para cave. E aí sim, pronto, aí podemos falar sobre a questão das dificuldades que vamos ter, que existem em termos de espaço, dado que não vai haver área interior para estaleiro, vai ter que ser tudo áreas exteriores em áreas públicas, em que vamos ter que conjugar essas dificuldades com o que é necessário fazer, isto é, para movimento de terras, para movimento de resíduos de demolições, para execução dos elementos de geotecnia que vamos ter cá com paredes moldadas, e portanto vamos ter muito cuidado e bastante planeamento dos trabalhos, de modo a que consigamos cumprir os prazos previstos, não é? E que consigamos chegar aos níveis de escavação, neste caso com a geotecnia, com o apoio da geotecnia de paredes moldadas, e chegamos à cota de escavação final, para depois podermos levantar a estrutura do betão armado que está prevista no projeto. Espaço de relação, um novo espaço de ligação à comunidade, um novo espaço de partilha com o país, teremos seguramente uma geração de farmacêuticos fortes, unidos, dinâmicos, capazes de enfrentar todas as dificuldades e, acima de tudo, olhar para as oportunidades como um espaço de desenvolvimento. Hoje, recomeçamos a partir da Rua da Sociedade Farmacêutica Lusitana, como sempre, como ontem, a construir o futuro.